Fala pessoal, vocês estão bem, né? Hoje, pessoal, vamos falar de direito penal. Vamos falar do poder mais violento do Estado, do instrumento mais violento, o instrumento mais o instrumento mais poderoso do Estado. O Código Penal ele é última ratio, último caso, ou seja, ele só vai entrar em cena quando os outros ramos não derem conta, quando os outros ramos do direito forem insuficientes. Princípio da subsidiariedade. E também temos o princípio da fragmentariedade, quer dizer o seguinte: o Código Penal ele não protege, ele não tutela todos os bens jurídicos. O Código Penal ele protege os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes. Então, a gente tem o seguinte: princípio da subsidiariedade. O Código Penal é a arma mais violenta do Estado. Código Penal mínimo, né? Ele entra em último caso, quando os outros ramos não derem conta. E o princípio da fragmentariedade. Ele não protege, ele não tutela todos os bens jurídicos. Ele protege os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes, como crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a dignidade sexual, crimes de contrabando, descaminho. Então, assim, o Código Penal ele só protege esses crimes, ele só tutela os bens jurídicos mais importantes, mais relevantes. Princípio da fragmentariedade. E ele só entra em cena quando os outros ramos não derem conta. Princípio da subsidiariedade. Então, a gente sabendo desses princípios, hoje a gente vai entrar na aplicação da lei penal. O Código Penal ele é dividido da seguinte forma: parte especial vai do artigo 1º ao 120 e a parte geral do artigo 1º ao 120 e a parte especial do artigo 121 ao 360, 370 mais ou menos. Então, o Código Penal, a estrutura é da seguinte forma: artigo 1º ao artigo 120, parte geral. Artigo 121 até o 360, 370, parte especial. A gente vai entrar na parte geral hoje. A parte geral é dividida da seguinte forma: artigo 1º ao 12, teoria geral da norma, ou seja, aplicação da lei penal, e do artigo 13 ao 31, é a teoria geral do crime, a gente vai estudar depois, e do artigo 32 ao 120 é a teoria geral da pena, a gente vai estudar depois. Então a gente vai estudar hoje a aplicação da lei penal, teoria geral da norma, artigo 1º ao 12, teoria geral do crime 13 ao 31 depois, e 32 ao 120 das penas a gente vai estudar depois também. Mas primeiro a gente vai entrar no site do Planalto e ver a estrutura do Código Penal, rapidão, beleza? Então a gente vem aqui, ó, no site do Planalto, a gente percebe o seguinte: o Código Penal, a gente vai estudar essa parte aqui, ó, da aplicação da lei penal, que vai do artigo 1º ao artigo 12. Essa é a estrutura que a gente vai estudar hoje, né? Depois a gente entra no título 2, que é do crime. Vai ficar para outra aula, né? Essa vai ficar para posteriormente. Hoje a gente vai estudar só até o artigo 12, beleza? Então bora começar. Deixa eu abrir os slides aqui pra gente começar. Então a gente aprendeu o seguinte: que o Código Penal ele é o último caso, ele entra em cena no último caso, quando os outros ramos não derem conta. Princípio da subsidiariedade. Princípio da fragmentariedade, ele não protege todos os bens jurídicos, ele protege alguns bens jurídicos mais importantes. A gente vê que até na estrutura do Código Penal, a gente percebe que começa ali com os crimes mais importantes, né? Crimes contra a vida, depois a integridade física e depois o patrimônio. Então a gente vê essa estrutura, essa hierarquia, porque são os mais importantes de forma escalonada, né? Então a gente, sabendo a estrutura também do Código Penal, parte geral, artigo 1º ao 120, parte especial 121 ao 365, 370, a gente vai entrar na aplicação da lei penal, que é do artigo 1º ao 12, beleza? Então, da aplicação da lei penal. Princípio da legalidade e seus desdobramentos. Princípio da legalidade estrita ou da reserva legal. Princípio da anterioridade. Princípio da taxatividade. Princípio da legalidade estrita ou da reserva legal. Princípio da anterioridade e princípio da taxatividade. O que quer dizer isso? O princípio da legalidade ele é um princípio mais amplo, mais abrangente. Ele contém ali o princípio da reserva legal ou estrita legalidade e o princípio da anterioridade e esse princípio também da taxatividade. Então, o princípio da taxatividade, o princípio da anterioridade, o princípio da reserva legal ou estrita legalidade estão contidos no princípio da legalidade, que é o princípio da legalidade é o princípio mais amplo, né, mais abrangente. Ele é o princípio foda, né? Então, o princípio da legalidade contém o princípio da legalidade que é mais amplo. Ele contém o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. O que é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade? O princípio da reserva legal ou da estrita legalidade quer dizer o seguinte: que para tratar de direito penal hoje, só por meio de lei
ordinária ou lei complementar. Não pode medida provisória, não pode decreto, não pode portaria, não pode resoluções. Então esse é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. Direito penal, tratar de infração penal, tratar de crime hoje, só lei ordinária ou lei complementar. Então eu falei com vocês que infração penal é um gênero, né, que comporta duas espécies, que é o crime e delito, são sinônimos, e contravenção penal. Então para tratar hoje de infração penal, para tratar hoje de pena, de contravenção, só lei ordinária ou lei complementar. Então a fonte de criação é o Congresso, fonte material de criação é o Congresso Nacional, compete privativamente à União legislar sobre direito penal, direito processual penal, direito civil, processual civil. Então fonte de criação material, Congresso. Fonte formal é a fonte de exteriorização, como o Código Penal sai para a sociedade. Então é lei ordinária ou lei complementar. Fonte material, Congresso. Fonte formal, lei ordinária ou lei complementar. Então esse é o princípio da reserva legal ou da estrita legalidade. O princípio da anterioridade, o que é o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade quer dizer o seguinte, que infração penal hoje, crime hoje, contravenção penal hoje, pena hoje só se tiver previamente escrita, anteriormente escrita à prática da conduta. Então, toda infração hoje tem que estar praticamente escrita anterior à prática da conduta. Ou seja, para você responder por um crime hoje tem que estar previamente já escrito e você praticar a conduta vai responder. Se não tiver escrito, você não vai responder. Um exemplo, dançar forró não é crime. Mas se amanhã passar a ser crime e você praticar o forró, então você vai responder. Depois que, se for criado um congresso, dançar forró é crime, passou o período de vacatio legis, entrou em vigência, você dançou, você vai responder. Então esse é o princípio da anterioridade. O crime, infração penal, tem que ser anterior à prática da conduta, beleza? O que é o princípio da taxatividade? Taxatividade nada mais é do que Código Penal, infração penal tem que ser taxativo, tem que ser um rol escrito, taxativo, beleza? Então matando esse princípio aí, a gente segue. Aí eu coloquei aqui, ó, princípio da reserva legal da estrita legalidade. Medida provisória pode tratar sobre direito penal incriminador, e quanto ao direito penal não incriminador, ou norma permissiva. Aí eu coloquei em hipótese alguma, uma medida provisória poderá tratar sobre direito penal incriminador, conforme artigo 62, parágrafo 1º, 1b da Constituição Federal. Artigo 62 da Constituição Federal, parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a direito penal, processual civil. Então qual é a regra? Em hipótese alguma, medida provisória, decreto, portaria, resolução pode tratar sobre direito penal. Direito penal só lei ordinária, lei complementar. Porém, tem uma exceção, que quando for benéfico ao réu, vai se aplicar a medida provisória. Já tem no STJ e tem no STF um julgado, que diz que medida provisória, quando for benéfico ao réu, pode aplicar. E quando for medida provisória, quando for norma penal não incriminadora, é o que aconteceu no Estatuto de Desarmamento. No Estatuto de Desarmamento teve um período de vacatio legis, teve um período ali que foi suspensa, né, a prática do crime quando alguém, para acontecer a entrega da arma de fogo. Então a gente vai ver que medida provisória, quando for benéfica ou quando não for incriminadora, pode versar sobre direito penal. Bora, quer ver? Vamos lá. Aqui, então a regra é a proibição, né? Em hipótese alguma. Mas aqui, ó, respondendo a segunda indagação, a medida provisória poderá tratar de direito penal não incriminador ou norma permissiva. Abaixo, aqui tem aqui, ó, abaixo temos exemplos de medida provisória tratando de direito penal não incriminador. Aqui, ó, medida provisória 253 de 2005, 379, 390, 394 de 2007. Então essas medidas provisórias aqui, ó, versam sobre direito penal, mas não incriminador. E aqui tem aqui a lei de drogas, né? Artigo 30, os possuidores de propriedade e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrado, deverão solicitar seu registro até 31 de dezembro de 2008, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal ou de compra ou comprovação de origem lícita. Ou seja, olha que outro aqui também, ó. Artigo 32, os possuidores de propriedade de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo e presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma da lei do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular de arma de fogo. Então a gente viu o seguinte, que a regra é a proibição. Medida provisória não pode tratar de direito penal. Medida provisória, decreto, portaria e resoluções não podem, beleza? Mas quando for para beneficiar não incriminadora, aí pode. O STF e o STJ tem entendimento. Quer ver o STJ? O STF? Aqui o que diz o STF aqui, ó. Também entende que a medida provisória
tratar sobre direito penal não incriminador, conforme o julgado abaixo aqui, ó. Segunda turma, HC 88.594. Ministro Eros Grau. Lei delegada pode tratar sobre direito penal? A lei delegada não pode tratar sobre direito penal, conforme artigo 68, parágrafo 1º. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre. Então, assim, falando de lei delegada agora, lei delegada pode versar sobre direito penal? Não, lei delegada não pode versar sobre direito penal, porque a Constituição, ela proíbe expressamente que não serão objeto de delegação atos de competência privativa exclusiva. Não serão objeto de delegação atos de competência exclusiva do Congresso, de competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então não pode ser delegado, porque é competência exclusiva deles, é competência privativa deles, não pode ser delegado, beleza? E eu retirei aqui, ó. Não serão objeto de delegação atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e matérias reservadas à lei complementar nem legislação sobre. Então, lei complementar, matéria reservada à lei complementar também não pode ser delegada, beleza? Então a gente aprendeu aí que medida provisória não pode, exceto para norma penal não incriminadora, para beneficiar o réu. Lei delegada não pode, que é competência privativa exclusiva, e a gente vai seguir adiante, beleza? Princípio da anterioridade da lei, eu falei para vocês lá, ó, decorre também do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e do artigo 1º do Código Penal, quando estabelece que o crime e a pena devem estar definidos em lei prévia ao fato cuja punição se pretende. Então, o princípio da anterioridade está previsto ali no artigo 39, artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. E no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, tem que ser, infração penal tem que ser anterior à prática da conduta. Não há crime sem lei e nem pena, até a pena. Então, crime e pena anterior à prática da conduta, beleza? Então, a gente esgotou essa parte. Princípio da taxatividade, a lei tem que ser taxativa, já falei para vocês, né? Então, bora para frente. Lei penal no tempo e no espaço. Tempus regit actum. O tempo rege o ato. Então, assim, tempus regit actum. O tempo rege o ato. Então, o ato será regido no tempo que foi praticado. Beleza? O ato será regido no tempo que foi praticado. Ou seja, o menor infrator cometeu um ato análogo ao crime, quando ele tinha ali 17 anos, quando ele for julgado e tiver 18, ele vai ser penalmente inimputável. Ele vai responder por medida de segurança. Por quê? Porque o tempo rege o ato é regido no tempo que foi praticado. Beleza? Esse é o princípio do tempus regit actum. Então, já vai para frente aqui no princípio da irretroatividade. Artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o que acontece? A lei penal não retroagirá. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra é a irretroatividade. A lei não pode retroagir. Beleza? Esse é o normal. A lei penal entrou em vigor, é dali para frente. Porém, se for uma norma penal benéfica ao réu, se for trazer algum benefício ao réu, ela vai voltar para alcançar os fatos anteriores. Beleza? Então, a regra é que não retroage. Porém, se for benéfica ao réu, se for beneficiar o réu, ela vai retroagir. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês aqui, ó, a extratividade. Então a gente aprendeu que a regra é irretroagir, a lei penal não retroagirá, essa é a regra, salvo para beneficiar o réu. Extratividade. Aí eu coloquei para vocês, extratividade decorre da retroatividade e a ultratividade. Então aqui, ó, a exceção é a extratividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito de sua vigência. O fenômeno da extratividade no campo penal realiza-se em dois ângulos. Retroatividade, abre-se exceção, a vedação, a proibição, a irretroatividade, quando se trata de lei penal benéfica. Esta pode voltar no tempo para favorecer ao agente, ainda que o fato tenha sido decidido por sentença condenatória transitada e julgada. Ultratividade significa que se a aplicação da lei penal benéfica significa a aplicação da lei penal benéfica já revogada ao fato ocorrido após o período de sua vigência. Então é o seguinte, a regra é a irretroatividade. Se for benéfica, aí vai voltar. Beleza? Essa é a regra. Pode
Não importa se o cara está respondendo, se está ali na fase de processo, ou se está no inquérito, ou se já foi condenado, entrou em vigor a lei benéfica, vai voltar para alcançar os fatos anteriores. Pode ser inquérito policial, processo penal, condenado, transitado em julgado, vai retroagir a lei benéfica. Então, ao mesmo tempo que acontece, se for uma lei mais maligna, se for uma lei prejudicial, for uma novatio legis impégios, uma nova lei pior, e ela não for retroagir, aí ao mesmo tempo vai acontecer a ultratividade, ou seja, essa lei anterior praticada no tempo da conduta que é mais benéfica, ela vai ultragir ao tempo da condenação, beleza? Então ela vai ultragir ao tempo da condenação. O cara não vai responder por essa lei mais maligna, ela não vai ser aplicada no tempo da condenação, do julgamento. A lei anterior, onde ele praticou a conduta, ela vai ultragir para alcançar o tempo do julgamento, beleza? Então a gente matou aí o princípio da irretroatividade. E a gente vai entrar aqui no próximo slide. Lei penal nova mais grave ou novatio legis impédios. Foi o que eu falei com você. Qual lei? Não, aqui já é o princípio da... Quando fala de crime permanente ou crime continuado, né? Qual lei deverá ser aplicada se no decorrer da conduta do crime permanente e crime continuado vier surgir uma lei mais grave? Aplica-se a mais grave. Então a gente aprendeu o seguinte, que a novatio legis impédios, ou a lei mais grave, ela não se aplica. Agora, se for em crime permanente ou crime continuado, aí se aplica. O que é crime permanente? É aquela que o flagrante, a conduta, ela se protrai no tempo. Ela, a todo momento ela está consumada, ela está sendo consumada ali. Por exemplo, o cara, extorsão mediante sequestro. A todo tempo está em flagrante, o cara está em flagrante ali, está consumando o crime ali. Então, se entrar uma lei mais maligna, anterior à prática da conduta, vai ser aplicada. Um exemplo, o cara sequestrou alguém, o crime está sendo consumado ali. Aí entrou uma lei hoje mais grave, de 30 anos aí a pena, e o cara for preso em flagrante amanhã, ou seja, a lei entrou em vigor antes da cessação da conduta, então ela vai ser aplicada nesse crime permanente, beleza? E crime continuado é aquele que os mesmos modus operandi, né? O cara comete um crime em seguida ali, mesmas condições de tempo, de local, então ele é o crime permanente, ele comete um furto em seguida, mesmo local, mesma circunstância, mesmo tempo, e sai cometendo crimes permanentes ali. Então, se entrou uma lei mais grave, anterior à cessação da conduta, vai ser aplicada também a lei mais grave, beleza? Então a gente matou aí esse princípio. Abolício crimes, abolição do crime. Ninguém pode ser punido pelo fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Então, esse princípio da abolício crimes, abolição do crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, os efeitos penais da sentença condenatória. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, os efeitos penais da sentença condenatória, beleza? Então, se entrou uma lei posterior, abolição do crime, se uma lei aboliu o crime, o cara ia responder pelo crime, estava em processo ali, ou estava em inquérito, ele estava sendo julgado ali, ou foi julgado, e aí nasceu uma lei dizendo mais que aquela conduta não é crime, se ele estiver preso, imediatamente ele vai ser posto em liberdade. Se for processo, ele vai ser extinto. E se for inquérito, ele vai ser arquivado, beleza? Então, se entrou uma lei excluindo a conduta, dizendo que não é mais crime, imediatamente, se o cara estiver preso, vai ser posto em liberdade. Processo penal, o processo vai ser para... Tô ocupado, quem é? Então esse, pessoal, é o princípio da abolício crimes. Deixa eu só ver aqui se está certo aqui, pessoal. Peraí. Tá. Então esse, pessoal, é o princípio da abolício crimes, abolição do crime. O cara vai ser imediatamente posto em liberdade se estiver preso. O processo vai ser extinto e o inquérito vai ser arquivado, beleza? Então esse é o princípio da abolício crime, abolição do crime. A natureza jurídica da abolício crime, da abolição do crime, é ser uma causa de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107 do Código Penal. Então, se colocar na prova que é exclusão da tipicidade, você vai falar que está errado, beleza? Se na prova colocar aqui, se ela é extinta, se for colocar na prova que é o seguinte, que é tipicidade, exclusão da tipicidade, está errado, não é tipicidade, é extinção da punibilidade, beleza? Tem causa extinção da punibilidade conforme o artigo 107 do Código Penal. Então, resolvido essa parte, previsão da novatio legis impédios está no artigo 2º, parágrafo 1 do Código Penal, conforme abaixo. Parágrafo 1. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente,
aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então essa é a novatio legis medius. Uma lei melhor, a nova lei melhor, ela aplica-se. Não importa se transitou em julgado, se está no processo, se está no inquérito, beleza? Agora a gente vai entrar aqui, ó. Lex tertia, combinação de leis. Combinação de leis. Pode acontecer combinação de leis. Pegar uma lei que tem ali pena de multa e uma lei que tem pena privativa de liberdade. Combinar esses dois dispositivos ali para ser aplicado ao réu, para beneficiar o réu, mesmo que está beneficiando o réu, pode combinar leis, fazer combinação de leis, pegar uma lei, mais uma lei, combinar, pegar o dispositivo de uma parte que é melhor, outra parte que é melhor, combinar e aplicar ao réu? Não pode. Por quê? Porque aí o judiciário está legislando, não pode. É competência privativa do Congresso Nacional legislar, né? Se o magistrado combinar uma lei com outra lei, ele está legislando e não pode, né? Aí ia ferir o princípio da legalidade e da segurança jurídica, né? Então, não pode, ó. Atualmente o STF não admite a combinação de leis penais. O Superior Tribunal de Justiça, de seu turno, editou a súmula 501, igualmente contrária à combinação de leis penais. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que advindo da aplicação da lei. Isso aqui foi na época da lei de drogas, né? Sendo vedada a combinação de leis. Então, combinação de leis não pode. Está bem expresso que a combinação de leis não pode, beleza? Lei excepcional e temporária. Artigo 3º. Então, assim, a lei excepcional e temporária. A lei excepcional e temporária, ainda que, mesmo que, decorrido o período de sua duração, ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica seus fatos praticados durante o período de sua vigência. Lei excepcional, lei temporária. Embora decorrido o período de sua duração, ou cessar as circunstâncias que a determinaram, aplica seu fato praticado durante o período de sua vigência. Então, por mais que ela saiu de vigor, saiu de cena, ela vai aplicar o fato que foi cometido quando ela estava em vigor, né? A lei excepcional. O que é lei excepcional? É enquanto durar uma excepcionalidade. Surgiu uma lei ali para resolver uma excepcionalidade e foi praticada uma conduta naquele tempo, enquanto estava tendo ali o período de excepcionalidade. O cara cometeu uma conduta ali quando estava no período de excepcionalidade. A lei posteriormente saiu de cena, não está mais em vigor, porém aquela conduta praticada vai ser criminalizada, continuar sendo criminalizada e julgada lá na frente. O princípio essas leis são ultrativas, né? Elas vão ultragir e são autorrevogáveis. Então, a gente sabendo que lei temporária é quanto... O que é lei temporária? É aquela lei que dura enquanto período determinado. Ela tem período determinado para começar e para acabar. Essa é a lei temporária. Ela tem um período para começar e para terminar. Beleza? Lei excepcional é enquanto durar a excepcionalidade. Então, todas essas duas leis, elas são... Essa lei temporária e essa lei excepcional, elas são autorrevogáveis, elas têm um período para terminar e terminar, e ultrativas, ela vai ultragir para o cara ser julgado lá na frente. O cara cometeu uma conduta em certo tempo, né? Ele cometeu uma conduta ali em certo tempo, a lei lá na frente saiu de cena, não está mais vigente, porém ele vai ser julgado no tempo que ele cometeu, né? Porque ela era uma lei excepcional, uma lei temporária. Coloca na tela para você ver aqui, ó. Lei temporária é aquela que tem sua vigência pré-determinada no tempo, isto é, seu termo final é explicitamente previsto em data certa do calendário, a exemplo do que se verifica nos crimes previstos no artigo 30 e 35 da Lei 12.663 de 2003, conhecida como Lei Geral da Copa do Mundo de 2014, com vigência até 31 de dezembro de 2014. Então, essa Lei da Copa foi com a vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Se o cara cometeu uma conduta ali, né, a lei saiu de cena depois de 2014, dia 1º de janeiro de 2015, ela não estava mais em vigor, porém o cara vai ser julgado por essa lei, porque no tempo que ele cometeu o crime, ela estava em cena, ela estava em vigor, beleza? Lei excepcional é aquela que se verifica quando a sua duração está relacionada à situação de anormalidade. Características: autorrevogabilidade e ultratividade. Então, a lei excepcional temporária, elas são ultrativas, né? Elas vão para frente para condenar o cara e são autorrevogáveis. Elas saem de cena no período determinado, beleza? Agora a gente vê aqui tempo do crime. Artigo 4º. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que, mesmo que
outro seja o momento do resultado. Princípio da atividade adotada, né? O princípio da atividade adotado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Princípio da atividade. Então ali o artigo 4º expressamente diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o princípio da atividade vai ser considerado ali na prática da conduta da ação ou omissão. O cara cometeu um crime com 17 anos, o cara cometeu uma infração penal com 17 anos, quando ele foi julgado, estava com 18. Ele vai responder por crime ou por ato análogo ao crime? Ele vai responder por ato análogo ao crime, porque o tempo que ele cometeu, ele era inimputável, entendeu? Então ele vai responder no tempo que ele praticou a conduta. No dia do julgamento, ele não vai responder por crime, mas sim por ato análogo ao crime. Ele vai ser inimputável, vai ser submetido à medida de segurança, porque os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. A Constituição fala o seguinte: tanto a Constituição como o Código Penal fala que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, sujeitos ao ECA, né? Então, esse é o princípio da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que, mesmo que outro seja o momento do resultado. Agora aqui, territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, que é o princípio da territorialidade mitigada, suavizada, relativizada. Então, artigo 5º quer dizer o quê? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Isso quer dizer o quê? Que entra em cena o princípio da territorialidade mitigada, princípio da territorialidade mitigado, suavizado, relativizado. Princípio da territorialidade mitigado, relativizado, suavizado. Esse é o artigo 5º. Aí a gente tem aqui, ó. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então a gente tem o parágrafo 1º, né? Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as embarcações e aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então a gente percebe que as embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, são consideradas território brasileiro, por extensão. Princípio da territorialidade por extensão, beleza? Território brasileiro por extensão. A gente vê claramente aqui, ó. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, não importa onde elas se encontram, são extensão. Princípio da territorialidade por extensão, beleza? Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente em alto mar. Então a gente viu ali que embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Aplica-se a lei brasileira, princípio da territorialidade por extensão. Bem como as embarcações e aeronaves brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? Aplica-se a lei. Então esse é o famoso princípio da territorialidade por extensão. Beleza? Agora, parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional e voo no espaço aéreo correspondente, e essas em porto ou mar territorial do Brasil. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. Então, pessoal, embarcações e aeronaves estrangeiras de propriedade privada, aplica-se a lei brasileira, se ela estiver em território brasileiro ou no espaço aéreo correspondente. Então, no espaço aéreo correspondente e no território brasileiro, se for aeronave ou embarcação privada, vai aplicar a lei brasileira. Se for embarcação ou aeronave a serviço do governo estrangeiro, né? Aí não vai ser aplicado. Se for embarcações e aeronaves estrangeiras de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro,
Aí o princípio da reciprocidade. Não vai se aplicar a lei brasileira. Aplica-se a lei do país deles. Beleza? Se for embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira, princípio da reciprocidade. Se for embarcações ou aeronaves privada, aí aplica-se a lei brasileira. Beleza? Aí aqui, bora ler de novo. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então a gente aprendeu o seguinte. Que se for embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro, natureza pública estrangeira ao serviço do governo estrangeiro, aplica-se a lei deles. Princípio da reciprocidade. Se for embarcações e aeronaves privada, aplica-se a lei brasileira. Beleza? Então a gente entra aqui agora na... Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, missão, no todo e parte, bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria da ubiquidade. Então a gente sabe que o princípio adotado é o princípio da teoria da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como antes produziu ou deveria produzir o resultado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como antes produziu ou deveria produzir o resultado. Então assim, começou aqui, o início aqui, a ação ou omissão começou aqui no Brasil. O resultado deu no estrangeiro, considera-se praticado o crime também aqui no Brasil, beleza? Começou no estrangeiro, a ação ou omissão, o resultado deu aqui no Brasil, considera-se praticado o crime também no Brasil. Esse é o princípio da ubiquidade. Não importa o local da ação ou omissão. Agora, se ocorreu a ação ou omissão aqui, o resultado no estrangeiro, considera-se a aplicação da lei brasileira. A ação ou omissão no estrangeiro, o resultado aqui no Brasil, considera-se a lei brasileira também. Beleza? Esse é o princípio da ubiquidade. Teorias sobre o lugar do crime. Aqui tem algumas teorias, mas a adotada foi da ubiquidade. Esta é a teoria adotada pelo artigo 6º do Código Penal. Teoria da atividade. Considera-se o lugar do crime o momento da conduta, ação ou omissão, pouco importando o momento do estado. Então aqui só ia levar em consideração o lugar da ação ou omissão, o lugar da conduta, né? Pouco importando o lugar do resultado. Não é adotado, porque senão o agente ia ficar impune, né? Teoria do resultado. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu o resultado. Aqui ia levar em consideração só o lugar do resultado. Também não ia dar certo. Então entrou em cena o da ubiquidade, que é tanto onde praticou a ação ou omissão, bem como onde se deu o resultado. Beleza? Agora a gente vai entrar no artigo 7º. Esse é o artigo 7º, né? Extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º. Extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, aplica-se a lei brasileira independente de condições. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora, mesmo que, ainda que cometido estrangeiro. Esse artigo 7º vai aplicar a lei brasileira independentemente do que aconteceu lá no estrangeiro. Se já foi julgado, se foi condenado, se pagou pena, não importa, vai ser condenado aqui de novo no Brasil, né? Não depende de condições. Então, esse é o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Aqui, ó. Hipótese: crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Condições: não existem. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que, mesmo que, absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, esse é o princípio da territorialidade, da extraterritorialidade incondicionada. Princípio da extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Independe de condições. Se o cara foi condenado no estrangeiro, se foi absolvido, não importa, ele vai ser condenado e julgado aqui no Brasil de novo. Beleza? Em quais crimes? Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista ou autarquia instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, contra a administração pública por quem está a seu serviço, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza? Então,
Seguintes crimes: crime contra a vida, princípio da extraterritorialidade incondicionada. Aplica-se a lei brasileira, não importa se o cara foi condenado ou se foi absolvido. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Estado, de território, de município, do Distrito Federal, de autarquia, de empresa pública, sociedade de economia mista. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. De genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, beleza? Aplica-se a lei brasileira independentemente de condições. Aí eu coloquei aqui pra vocês aqui, ó, as hipóteses, né? Contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio, a fé pública, a administração direta e indireta, crimes contra a administração pública por quem está a serviço, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Não existe condições. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. A gente passa aqui, ó. Agora, extraterritorialidade condicionada. Essa extraterritorialidade condicionada depende de condições que a gente vai ver mais adiante. Quais são as condições para aplicar esse princípio da extraterritorialidade condicionada? Aqui, ó. Hipótese de cabimento. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiro. Crimes praticados por brasileiro. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não ser julgados. Crimes praticados por estrangeiro, contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas. Se reunidas as seguintes condições: não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do MJ. Isso aqui a gente vai ver mais à frente. Mas a regra é o seguinte: crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiro. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não ser julgados. Aí vai entrar em cena extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, dupla tipicidade, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena, né? Total ou parcialmente, aplica-se a regra do artigo. Aí vai ter a regra do artigo 8º, mas à frente eu vou explicar para vocês. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mensurável. Então, quais são as condições? Entrar o agente do território nacional, ser o fato punível também do país que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido absolvido no estrangeiro, não ter cumprido a pena ou extinta a punibilidade. Então, essas são as condições, né? Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido pena, não ter sido agente sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade. Então essas são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada à representação. Condicionado, tem condições, né? Tem condições. Então, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, lógico, né? Se são crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, o Brasil tem que ir para cima. Crimes praticados por brasileiro, senão ele ia ficar impune, né? Ele cometeu lá no estrangeiro, voltou para o Brasil, né, e não foi condenado, não foi julgado, não foi absolvido lá no estrangeiro, então ele vai ter que responder aqui, né? Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não ser julgados. Então não foi julgado lá, então vai ser julgado aqui. E crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Fora do Brasil. Crimes praticados por brasileiro fora do Brasil, né? Cometeu um crime contra o brasileiro, ele não foi julgado lá, mas ele tem que ingressar no território, ele tem que cumprir aquelas condições que eu falei pra vocês para ele ser julgado, né? Que foi o cara, ele tem que cumprir as seguintes condições. Esses crimes que eu falei pra vocês tem que seguir as seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país que foi praticado, dupla tipicidade, não ter sido agente absolvido, isso aí, não ter cumprido a pena, não está ele não ser absolvido no estrangeiro, não ter cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade. Beleza? Então, essas as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiros. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não ser julgados. Crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas. Se reunidas as seguintes condições: não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do MJ. Entrar o agente do território nacional, ser o fato punível também no país que foi praticado. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena.
Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Se foi condenado e ainda não cumpriu a pena, total ou parcialmente, aplica-se a regra do artigo 8º. Eu vou falar para vocês mais na frente. Aqui, ó, nos crimes do inciso 1, que é aquela extraterritorialidade incondicionada, aplica-se a lei brasileira ainda que absolvido ou condenado estrangeiro. No caso do inciso 2, que é esse que eu falei para vocês, condicionado, depende aqui, ó. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também do país em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter cumprido a pena, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, se reunidas essas condições e não foi pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do MJ. Então, o cara cometeu o crime contra brasileiro fora do Brasil, né? E ele cumpriu aqueles requisitos, entrou no território nacional. E não foi pedido a extradição dele, não pediram, então vai ser julgado aqui, mas foi pedido, o Brasil negou, vai ser julgado aqui. Ou então, se houver acontecer uma requisição do ministro da Justiça, então o cara vai ser punido aqui, beleza? Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Parágrafo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. O artigo 8º, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, quando diversas, o cara foi condenado lá a pena de multa. Aqui ele foi condenado a pena de detenção. Então, atenua-se, vai ocorrer uma atenuação. Se foi iguais as penas, um exemplo, se foi idênticas, o cara foi condenado lá a pena de detenção, a pena privativa de liberdade de detenção, 8 anos. E aqui também foi condenado a detenção, 8 anos. Se ele cumpriu 3 lá, aí vai abater aqui, né? Ele vai pagar só mais 5 aqui. Então, se for idênticas. Se for diversa, pena de multa lá, pena de detenção aqui, privativa de liberdade aqui, vai ocorrer uma atenuação, beleza? Se for idêntica, vai abater. Cumpriu 3 anos lá, ele foi condenado a 8 lá, cumpriu 3. Aqui ele foi condenado a 8, ele vai se cumprir só mais 5 se for idênticas, beleza? Então bora pro próximo. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz nas espécies as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições de outros efeitos civis, sujeitá-la a medida de segurança. Parágrafo 1º. A homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, ou seja, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições de outros efeitos civis, do pedido da parte interessada. Então, tem que haver o pedido da parte interessada. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Mas depende de quê? Depende do pedido da parte interessada. Sujeitar a medida de segurança para outros efeitos da existência de tratado de extradição, ou então requisição do MJ. Então, para medida de segurança, existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária mandou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do MJ. Contagem do prazo. Essa aqui é importante, ó. Contagem do prazo. Contam-se, no cômputo do prazo, desprezam-se as frações de dia e as frações de cruzeiro. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Artigo 10º. Contagem de prazo. O cômputo do prazo o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta os seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, conta os seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Ou seja, o cara ele ingressou no presídio, no estabelecimento prisional, faltando 1 minuto, já conta-se um dia ali, beleza? Inclui-se no cômputo do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Ele começou hoje, faltava 1 minuto para encerrar o dia, vai contar um dia, beleza? Vai contar um dia. Inclui-se no cômputo do prazo. Aqui, ó. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta os seus dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Desprezam-se nas frações de dia. Desprezam-se nas privativas de liberdade
e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Olha que eu falei com vocês aqui, ó. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, na PPL e nas restritivas de direitos, PRD, as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Então, eu falei com vocês. Artigo 10º. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. O dia do começo, artigo 10º. Cômputo do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. No cômputo do prazo, conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direito as frações de dia, né? E nas penas de multa as frações de cruzeiro. Então, quer dizer o seguinte: o cara ingressou no estabelecimento prisional hoje, faltando um minuto, já conta-se como um dia. Beleza? Vai contar como um dia. O cara, faltando um minuto, sim, segundo o Código Penal, ele ingressou no estabelecimento prisional hoje, faltando um minuto para acabar o dia, vai contar um dia. E despreza também as frações de dia. Um exemplo: o cara tem que ficar preso até amanhã às 11 horas e 30 minutos. Não. 11 horas ele sai fora. Vai ter que liberdade dele, entendeu? Então, se deu 11 horas e meia, ele já está cumprindo além da pena fixada, do tempo fixado, né? Ele já vai caber uma indenização pelo Estado. Ele tem que, se está previsto até 11 horas e 30 minutos, lógico que o juiz não vai colocar isso, né? Mas o cara não pode passar até 11 horas e 30 minutos. Um exemplo: o diretor do estabelecimento vai olhar para o relógio assim e falar assim: deixa dar 11 horas e 1 minuto aqui. Não, de 11 horas em ponto o cara tem que ser posto em liberdade, beleza? E as frações de multa, não é cruzeiro, é real. Então nas penas de multa vai desconsiderar as frações de real, beleza? Não vai ser 10 reais, é um exemplo, R$1.000 de multa e 60 centavos. Não, vai ser R$1.000, beleza? E aqui, para finalizar, legislação especial, artigo 12. As regras gerais deste código aplicam-se, aqui ó, as regras gerais deste código aplicam-se a fatos, deixa eu tirar daqui porque está sumindo. As regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Aqui é muito claro aqui ó, no artigo 12, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo... Então assim, o Código Penal ele vai ser aplicado à legislação especial. Ele pode ser aplicado ali à lei de tortura, à lei de crimes hediondos, à abuso de autoridade, porém, só em alguns casos, se a própria legislação especial não dispuser de modo diverso, beleza? Se a legislação especial dispuser de modo diverso, vai aplicar a legislação especial, vai aplicar a lei de tortura, vai aplicar a lei de abuso de autoridade, a lei de crimes hediondos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? A lei de interceptação telefônica, a lei de organização criminosa, tudo isso vai ser aplicado se dispuser de modo diverso. Mas se o Código Penal tratar de um tema que a lei especial não trata, o Código Penal vai entrar em cena, beleza? Então a gente finaliza aqui toda a aplicação da lei penal. A gente finaliza aqui da teoria geral da norma, do artigo 1º ao 12. Ficou fenomenal. Aí, para finalizar aqui para vocês, ó, aí temos aqui, muito obrigado, né? Se vocês se puderem me seguir lá no YouTube, no Instagram, vai ser vídeo aula todos os dias, né? Vídeo aula todos os dias, destruindo aí o mundo jurídico. Então, pessoal, hoje ficou, não resta nenhuma dúvida, né? Hoje foi completinho ali da aplicação da lei penal. Então, muito obrigado. Amanhã vai ter mais e vamos para cima, beleza?